Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia e nós estamos aqui para a nossa aula de número 3, com assuntos referentes ao sexto ano, e os assuntos serão o sistema de numeração decimal e os algarismos, os numerais, os algarismos indo-arábicos. Esse é o meu veneninho. Adoro Coca-Cola. Pois bem, e veremos os números, os algarismos indo-arábicos. Então, desde o surgimento do ser humano na Terra, eles sempre, o ser humano, nós, os seres humanos, sentimos a necessidade de contar as coisas, de enumerar as coisas, medir as coisas. E para isso, a princípio, como não existiam números, eles precisavam contar, precisavam medir. Então, usavam pauzinhos, usavam pedrinhas. Se tinha 30 ovelhas, tinha um saquinho com 30 pedrinhas. Cada pedrinha equivalia a uma ovelha. Quando o pastor ia sair, ele levava o seu saquinho. Cada ovelha que saía, ele botava uma pedrinha. Saiu outra ovelha, outra pedrinha. Saía do cercadinho dele. E 30 ovelhas, tinha 30 pedrinhas. Quando ele voltava, que chegava em casa, ia botar dentro cada ovelha que entrava de volta no cercadinho, ele tirava uma pedrinha e jogava no chão. No final, se sobrasse alguma, entrassem todas as ovelhas, sobrasse alguma pedrinha ainda no saco, provavelmente alguma ovelha ficou perdida, o pastor voltava para buscar, procurar aquela ovelha perdida, né, desgarrada, que se fala. Bem, tudo na vida, no nosso dia a dia, nós medimos, nós contamos, é preciso contar. Você tem 3 filhos, um pai tem 3 filhos, ele tem que conhecer o algarismo 3 para dizer que tem 3 filhos. Então, os algarismos foram, muitos povos inventaram os seus próprios sistemas de numeração, seus sistemas numéricos, seus algarismos. Os babilônicos, os sumérios, os egípcios, os maias, os babilônicos, os romanos, que é minha auxiliar, olha, apareceu. Os romanos e os hindus também, que inventaram esses algarismos que nós usamos hoje. Por que esses algarismos foram escolhidos para ser usado hoje mundialmente? É porque eles, grande parte dos algarismos desses outros povos, como os maias, como os egípcios, eram difíceis de se desenhar. Os egípcios, eles usavam, para a unidade 1, usavam um pauzinho, um pedacinho de pau, um graveto. Para 2 gravetos, 3 gravetos até 9 gravetos. 10 já era um calcanhar, só um U de cabeça para baixo. Era 10. Se quisesse 11, era um U e um tracinho. 15 era um calcanhar e 5 tracinhos, e assim sucessivamente. 20, 2 calcanhares. E também tinha outros desenhos. Tinha a corda enrolada, que era 100, tinha a flor de lótus, tinha o homem ajoelhado, né? E a flor de lótus. Então ficava difícil de a gente fazer enumeração, desenhinhos. Era muito tanto exaustivo como era vagaroso, né? Você fazia aqueles desenhinhos todos. E os maias usavam só pontinhos e traços. Um pontinho era uma unidade, 2 pontinhos, 2 unidades, 3, 4, 5, 6 até 9.
E o 10 era um tracinho. Se eu queria representar 11 unidades, era um tracinho e um pontinho. 2 unidades, um tracinho e 2 pontinhos. Até 19. Aí 20. Duas barrinhas, 2 traços. E assim sucessivamente. Quer dizer, alguns deles, sim, tinham os algarismos romanos também. Os algarismos romanos, ainda hoje eles são usados, mas que até nós estudamos, nós vamos estudar no sexto ano. Eles também são muito usados ainda hoje, mas só para enumerar, tipo, enumerar capítulos de livros, enumerar datas da história, e assim ainda são usados. Mas o mais usado mesmo são os algarismos indo-arábicos. Hindus, porque foram os hindus que inventaram, e antigamente eles eram, muito antigamente, antes de Cristo, eles eram muito feios, né? Eles eram muito mal desenhados, parecia até a letra de uma pessoa que escrevia, que tinha a letra feia. E aí os árabes viram aquele sistema e acharam interessante os algarismos dos hindus e passaram a usar e divulgaram. E fizeram eles mais bonitinhos como são hoje, o 1, o 2, o 3. Então, e os hindus inventaram esses algarismos de 0 até 9, que eles são chamados algarismos significativos. São 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os algarismos significativos são esses 10 algarismos. E com eles escrevemos qualquer número que se desejar. O número é 583. Pega o 5, pega o 8 e pega o 3, 583. Quer dizer, é como se fosse, funciona como se fosse um alfabeto. Quando se sabe o alfabeto, podemos escrever qualquer palavra que for pedida, né? E assim também os algarismos. Se você conhece os 10 algarismos significativos, todo mundo conhece. E você pode escrever qualquer numeral que seja pedido. É isso? Pois bem, então, falei dos babilônicos, dos egípcios, dos maias, dos árabes, dos babilônicos, dos sumérios e os caldeus também, tinha outros povos, caldeus, então cada um tinha o seu sistema numérico. Alguns bem complicados que não adianta nem falar, mostrar a você como funcionava, mas tem na história, você pode ver no livro mais alguns, mas não é usual, só eu acho que é interessante só saber que existiram e que eles não são mais usados, né? Pois bem, os mais usados hoje são os números romanos, algarismos romanos, e que usa letras, né? Os romanos só usam letras. O 1 é um I, o 2, 2I, o 3, 3I, o 4, não pode 4I. O 4 já é V, I, V. IV. O 5 é V, o 6 é VI, o 7 V2I, V3I, o 8. E o 9 já não pode ser V4I, é IX. E assim vai. Depois aprenderemos eles noutra aula. Está na aula número 2. Pois bem, aí vamos ter a nossa aula agora. E para isso eu vou dar uma pequena pausa para que eu direcione a câmera para os nossos slides, tá bom? Vou direcionar a câmera para os slides para ficar uma explicação mais compreensível. Sim, lá nos slides você vai ver o nome Tio Saboia. Por que Tio Saboia? Porque desde 2004 alguns alunos, brincando, alguns começaram a me chamar de Tio Saboia, e outros viram e foram chamando, e até hoje me chamam alguns, a maioria, de Tio Saboia, e eu acho simpático, e eu adotei Tio Saboia. Vou dar uma pausa para a gente botar aí para os slides.
Bem, voltando aí agora com os nossos slides. Como eu falei, aula 3, sexto ano, tio Saboia. Já falei por quê. Esse primeiro slide é só para a gente fazer o enquadramento dos slides. Uma brincadeira aí, que eu sei que vocês adoram quando começa a aula de matemática. E vamos dar andamento. As boas-vindas aí. Aula 3, sexto ano, tio Saboia. Pois bem, como eu falei, nós vamos estudar o sistema de numeração indo-arábico. Indo-arábico. Esse sistema de numeração, ele foi o sistema adotado para ser usado mundialmente. Outros sistemas, como os babilônicos, já assumiram. Mas os babilônicos, eles deixaram para a gente usa também um pouco do sistema deles, que eles eram o sistema sexagesimal, que é de base 60, sexagesimal, é um trava-língua, né? Sexagesimal, porque usa base 60. Por quê? Quando é que a gente usa, professor? Que eu não sei nem dos números babilônicos, mas a gente não usa os números babilônicos, a gente usa o formato que eles contavam, que é o formato de base sexagesimal, contagem de 60 em 60. Quando, professor, que eu não vejo isso? Ora, na contagem das horas, as horas são contadas de 60 em 60 segundos. Os minutos são contados de 60 em 60 minutos. Os minutos são contados de 60 em 60 segundos. E os dias de 24 em 24 horas. Isso aí é uma herança dos babilônicos, do sistema dos babilônicos, que a gente ficou assim usando. Mas, em termos de algarismos mesmos, nós usamos o sistema indo-arábico. Então, vamos ver agora. O sistema de numeração indo-arábico, nesse sistema, nós usamos os algarismos significativos. Quais são os algarismos significativos? São aqueles usados para formar os numerais. Quais são eles? Eles são os algarismos de 0 a 9. Todo mundo conhece, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos significativos e, como eu falei já, eles, com esses 10 algarismos, você consegue escrever qualquer número que seja solicitado a você. Dando andamento, veja lá. Os numerais, os nossos numerais, eles são formados em ordens e classes. Ordem e classe. O que é uma ordem, professor? Ordem numérica. Ordens numéricas e classes numéricas. O que é uma ordem numérica, professor? Ordem numérica é cada algarismo que forma o numeral. Então, se eu tenho o numeral 487, então o 4, o 8 e o 7, cada um desses é uma ordem. Então, esse número 487 tem 3 ordens, tem 3 algarismos. Mesmo que sejam repetidos, mas são contados como uma ordem. Por exemplo, 4.475. Então, o 4 apareceu 2 vezes, mas são contados como 2 ordens. 4.475. Então, temos 4 ordens aí, tá bom? Não tem problema se for repetido, é contado normalmente. Pois bem, tá aí o que é uma ordem numérica, classe numérica e ordem numérica. Ordem numérica é cada algarismo que forma o seu numeral. Bem, classe numérica. O que é uma classe numérica? Classe numérica é um grupo formado por 3 ordens. Então, um grupo de 3 ordens, nós teremos uma classe numérica. Um grupo de 3 ordens numéricas, teremos uma classe numérica. Então, o número pode ter várias classes e várias ordens. Pois bem, vamos aos exemplos. Vejamos alguns exemplos.
Analise os numerais abaixo e diga quantas ordens e quantas classes tem cada um deles. Vamos fazer aparecer esses números aí. Então vejamos alguns exemplos. Olhem só. O primeiro exemplo diz assim: analise os numerais abaixo, aparecerão vários numerais, e diga quantas ordens e quantas classes tem cada um deles. O primeiro é esse aí, o segundo é esse aí. Bem, quantas ordens eu falei? Tio Saboia falou que as ordens são cada algarismo que forma o numeral. Quais são os algarismos aqui? O 8, o 5, o 7 e o 3. Então, temos quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 ordens nesse numeral aqui. Quantas classes? As classes você conta daqui para lá, ó, da direita para a esquerda, de 3 em 3. Ó. 1, 2, 3, aqui é uma classe. Pontinho, a gente separa com um pontinho. E aqui já começou outra classe, então esse numeral tem duas classes, uma classe completa e uma incompleta. Olha lá, contando, ó, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, aí bota um pontinho, ó, para separar as classes. Pontinho. Aí aqui contaria de novo, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho. Aí, como só tem um número na segunda classe, mas esse numeral tem duas classes, uma completa e uma incompleta, mas são duas classes. Então, perguntou quantas ordens? Então, ele tem 4 ordens e tem duas classes. 4 ordens e duas classes. Vamos ver este. Este aqui é grandão, esse bichão. Vamos lá, contando as ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ordens. Quantas classes? Conta. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Então, quantas classes temos? Está aqui. Quantos grupos? Um grupo, 2, 3, 4 classes. Então, nós temos, quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ordens. Nossa resposta, 11 ordens e 4 classes. Ele perguntou, quantas ordens e quantas classes tem cada um deles? Estamos respondendo. Este tem 4 ordens, 2 classes. Esse tem 11 ordens e 4 classes. Está aqui 1, 2, 3, 4. Uma ordem é um grupo de 3. Uma classe é uma classe numérica, é um grupo de 3 ordens numéricas. Pois bem, próximos exemplos são esses aí, ó. Bem, quantas ordens tem esse numeralzão aqui? Olha aqui, bichão grandão. Menino, olha pra cá, menino. Contando as ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ordens. Quantas classes? Conta da direita para a esquerda, daqui para lá, ó. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Quantas classes? Quantos grupos? Está aqui. 1. Quantas classes numéricas? 1, 2, 3, 4, 5 classes. Essa está incompleta, mas já é uma classe. Então, temos 5 classes. Então, nossa resposta. Esse bichão aqui, esse numeralzão, ele tem 13 ordens, é formado por 13 ordens e 5 classes numéricas. 13 ordens numéricas e 5 classes numéricas. E esse bichão aqui, que é muito maior do que aquele, menino, olha para cá, menino, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ordens. Olha que o zero também preenche ordens. Preenche lugares. Então, temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ordens numéricas. Quantas classes? 1, 2, 3, pontinho. Pontinho aqui de novo. Pontinho aqui de novo. Pontinho aqui de novo. Sempre contando de 3 em 3. Quantas classes numéricas? 1, 2, 3, 4, 5 classes numéricas. Então, nossa resposta, 14 ordens numéricas e 5 classes numéricas esse numeralzão tem.
Depois nós vamos aprender a ler esses numerais. É a aula de número 4, não percam. Assista a aula de número 4, que é sequência dessa. Pois bem, este aqui, quem já sabe ler? Alguém aí já sabe ler esse numeralzão? Vamos lá, sabe? 73, peraí, mil, milhões, bilhões, trilhões. 73 trilhões, 8 bilhões, 741 milhões, 35 mil e 67. Esse aqui é pequenininho, ó. Só tem quantas ordens numéricas? Uma, duas, três ordens numéricas e tem quantas classes? Só uma classe. Então tem 3 ordens numéricas e uma classe numérica. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 ordens numéricas e uma, duas, três, uma classe e 2 classes numéricas. Então tem 4 ordens numéricas e 2 classes numéricas. Esse é pequenininho, só tem 2 ordens e uma classe. 2 ordens e uma classe. E ela está incompleta, só tem 2 números. Uma classe não são 3 números, 3 algarismos? Então, mas tem uma classe. Entenderam aí? É fácil, muito fácil, extremamente fácil. Ó, cada uma das ordens e cada uma das classes numéricas, cada uma das ordens numéricas, cada uma das classes numéricas tem um nome atribuído a si. Cada uma vai ter o seu nome. Os nomes, nós veremos os nomes na nossa próxima aula, a aula de número 4. A aula de número 4, não perca que nós vamos aprender o nome das ordens numéricas e os nomes das classes numéricas e com isso aprenderemos a ler um número como aquele grandão lá que eu li, tá bom? Então, muito bem, não perca a aula de número 4. Bem, gente, como eu falei, não percam a aula de número 4, que daremos sequência ao nosso estudo dos numerais. O sistema de numeração decimal vamos completar na aula 4. Lá nós aprenderemos o nome de cada ordem e o nome atribuído a cada uma das classes, tá bom? E contudo, com isso nós aprenderemos a ler um número daqueles grandões que eu li aí, 73 trilhões e não sei quanto lá. Pois bem, vocês aprenderão a ler esses numerais lá na aula de número 4. Alguma dúvida você pode fazer aí nos comentários, aqui mesmo no canal, ou então lá no grupo do WhatsApp do 6º ano, tá bom? Pode fazer, tirar dúvidas. Quem estiver assistindo aí pode tirar dúvida nos comentários, se não tiver no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu responderei com todo prazer. Eu espero, terminamos a nossa aula, eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, tenha tirado todas as suas dúvidas e até uma próxima aula. Não perca a aula número 4. Abração. Finalizando.